Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1232 e 1233. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 229 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que alegria! Ó, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora! 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 Auxílio Brasil. Cristiano, toda hora isso. Não adianta reclamar, Neide. A lei está aí para ser cumprida. Então segue, vírgula, subsequente obrigatório. Então vamos lá. E vamos combinar uma coisa. Hoje não tem nenhuma fala recente do Bolsonaro. As crianças comemoram. Nenhuma fala do Bolsonaro. Eu fico muito triste, cara, de saber. Bom, vão ter as vírgulas habituais. Canalhas! Mas hoje não vai ter overdose de Bolsonaro, não. Muito bom, muito bom. Bom, ninguém pode negar que o Bolsonaro nunca escondeu as suas intenções, né? O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois não começarmos a fazer. E pelo visto ele não terminou de desconstruir ainda, porque não construiu nada, exceto ponte de madeira. Ele destruiu sem dó, de morte matada, o Bolsa Família, por exemplo. Uma das maiores conquistas civilizatórias do Brasil nas últimas décadas. Vamos fazer um resgate. Bora pra uma matéria da Mariana Sanches no dia 21 de novembro de 2012 na Marie Claire. Uma revolução está em curso. Silencioso e lento, 52 anos depois da criação da pílula anticoncepcional, o feminismo começa a tomar conta nos rincões mais pobres e possivelmente mais machistas do Brasil. O interior do Piauí, o litoral de Alagoas, o Vale do Jequitinhonha em Minas, o interior do Maranhão e a periferia de São Luís são o cenário desse movimento. Quem o descreve é a antropóloga Valquíria Domingues Leão Rego, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nos últimos 5 anos, Valquíria acompanhou ano a ano as mudanças na vida de mais de 100 mulheres, todas beneficiárias do Bolsa Família. Ela foi às áreas mais isoladas, contando apenas com os próprios recursos, para fazer um exercício raro, ouvir da boca dessas mulheres como a vida delas havia, ou não, mudado depois da criação do programa. Abre aspas, há mais liberdade no dinheiro, fecha aspas, resume Edneide, uma das entrevistadas de Valquíria, residente em Pasmadinho, no Vale do Jequitinhonha. As mulheres são mais de 90% das titulares do Bolsa Família. São elas que mês a mês sacam o dinheiro na boca do caixa. Edneide traduz o significado dessa opção do governo por dar o cartão do benefício para a mulher. Abre aspas, quando o marido vai comprar, ele compra o que ele quer. Quando eu for, eu compro o que eu quero. Fecha aspas. Tá certíssimo. Elas passaram a comprar Danone para as crianças e a ter direito à vaidade. Valquíria testemunhou mulheres comprarem batons para si mesmas pela primeira vez na vida. Finalmente tiveram poder de escolha. Isso muda muitas coisas. Abre aspas, boa parte delas tem uma renda fixa pela primeira vez. E várias passaram a ter mais dinheiro do que os maridos. Fecha aspas, diz Valquíria. Mais do que escolher entre comprar macarrão ou arroz, o Bolsa Família permitiu a elas decidir também se querem ou não continuar com o marido. Nessas regiões, ainda é raro que a mulher tome a iniciativa da separação. Mas isso começa a acontecer, como relata Valquíria. Abre aspas, na primeira entrevista feita em abril de 2006 com Quitéria Ferreira da Silva, de 34 anos, casada e mãe de 3 filhos pequenos em Inhapi, perguntei-lhe sobre as questões dos maltratos. Ela chorou e me disse que não queria falar sobre isso. No ano seguinte, quando retornei, encontrei-a separada do marido, ostentando uma aparência muito mais tranquila. Fecha aspas. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Vale muito a pena ler a matéria da Marie Claire. O título é O Bolsa Família e a Revolução Feminista no Sertão. E o trabalho completo da Valquíria é só buscar por liberdade, dinheiro e autonomia, o caso da Bolsa Família. E essa aí é uma revolução que custava muito pouco e que foi desenhada de forma brilhante. Especialmente nesse tipo de contexto aí, dar o dinheiro na mão da mulher é sim uma revolução. Bora para uma matéria não assinada no dia 14 no Globo, intitulada Auxílio Brasil é retrocesso. Pedro Ferreira de Souza e coautores, em artigo publicado pelo IPEA em 2019, concluíram que o Bolsa Família consegue fazer muito com recursos orçamentários modestos. Eles apontam que entre 2001 e 2015, o grande mérito do programa foi justamente a qualidade de sua focalização, para além da sua efetividade na redução da pobreza, 15%, e extrema pobreza, 25%.
Com 0,4% do PIB, reduziu-se a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25%. Para você ver como o Bolsa Família era algo importante, até os insuspeitos FMI e a OCDE louvavam o programa. A efetividade do Bolsa Família é reconhecida internacionalmente. Em 2015, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, destacou em relatório sobre a economia brasileira sua contribuição para, abre aspas, redução da pobreza a um nível histórico, fecha aspas. Em 2020, a OCDE recomendou no documento Economic Service Brazil sua ampliação como uma das estratégias para enfrentamento dos efeitos da pandemia. Mas nessas horas, o Paulo Guedes, mentiroso! Ele está cagando para a OCDE. Vivemos a hipocrisia! E como o Bolsa Família era ligado ao governo petista, Bolsonaro passou 3 anos pensando em como mudar o programa, para que ele pudesse dizer que ele é seu. Foram várias idas e vindas. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Não vai ter isso. Daqui até o fim do meu governo, não vai ter mais Renda Brasil. Acabou. E como de hábito nesse governo, eles fazem uma lista das piores ideias e escolhem a pior delas. É muito mais físico do que intelectual. O governo acabou com o Bolsa Família e meteu no lugar o problemático Auxílio Brasil. Sim, o valor aumentou. Isso numa pandemia era o mínimo. Mas eles abriram mão de tudo que deu certo no Bolsa Família. O aumento dos recursos nos leva ao segundo ponto de refinamento do Bolsa Família, sobre critérios de distribuição para os beneficiários. Nesse aspecto, os R$400 do Auxílio Brasil não levam em conta a composição familiar, o grau de pobreza da família, nem as diferenças regionais entre beneficiários. Pois é, mas aí fica complicado, né? Outra variável. Essa é coisa de matemática, não é coisa do governo. Paradoxalmente, o novo programa de redistribuição de renda é mal distribuído entre seus beneficiários. Calma, que piora. O terceiro refinamento foca no desafio histórico de manter os dados das famílias cadastradas atualizados. Lembremos que o Bolsa Família garantiu o efeito de curto prazo de alívio da pobreza e o efeito de longo prazo com as condicionalidades de saúde e educação. O CAD único, qualificado pelo Bolsa Família, além de garantir o foco nos mais pobres, permite construir a ponte que, no médio prazo, aumenta a probabilidade de mobilidade social das famílias vulneráveis. A qualidade do cadastro, pleno e detalhado na sua multidimensionalidade, é essencial para fazer o pêndulo de coordenação da política social, referenciando as famílias para os diversos setores da área social de forma alinhada às suas condições objetivas de vulnerabilidade e sem cair nas armadilhas do assistencialismo desvinculado das evidências. O candidato fez críticas ao Bolsa Família. É preciso inverter a lógica em torno do Bolsa Família como voto de cabresto. Muita gente, repito, necessitava até disso daí. Mas a outra parte, não, porque não era também estimulada a sair desse tipo de condução coercitiva, vamos assim dizer. E a Bolsa Família é uma mentira. Você no Nordeste não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade, esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma máquina de lavar. E não querem trabalhar. Desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, filhos de Bolsa Família, equivalia a 1/3 da média mundial. Então isso aí é tudo cabresto, voto de cabresto pro governo. O Auxílio Brasil, ao que tudo indica, escorrega no assistencialismo e perde virtudes essenciais do Bolsa Família. Dados do Consulta, Seleção e Extração de Informações do CAD Único, o CECAD, mostram que a taxa de atualização do cadastro caiu 22 pontos percentuais entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2022. Mas aí você pode pensar, talvez isso seja por causa da pandemia. Mas vamos lembrar aqui que esse governo tem aversão a dados e evidências. Eles, por exemplo, não acham o censo importante. Sabe como é, né? O dinheiro tá com o Congresso e eles torram bilhões em obras paroquiais. Dados pra quê? Se gritar, pega Centrão. Votaram num cara do Centrão. A não atualização é desastrosa e sinaliza a quebra da função virtuosa no cadastro da coordenação da política social. O desmonte do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, como pilar territorial do Sistema Único de Assistência Social e o enfraquecimento do Pacto Federativo em torno do sistema. O fim da pobreza não depende apenas dos programas de transferência de renda, mas também de geração de empregos e, em particular, da política de salário mínimo. Não obstante, o Cadastro Único é peça fundamental nesse quadro para efetivar políticas intersetoriais focalizadas no combate à pobreza. E eles estão destruindo esse arcabouço criado ao longo de décadas. E não só isso, que é reconhecido internacionalmente. As ideias do Auxílio Brasil são ruins e a execução vai pelo mesmo caminho. Bora para Adriana Fernandes no dia 16 no Estadão.
Depois de anunciar em janeiro que conseguiu zerar a fila de espera, o governo decretou uma espécie de sigilo não oficial sobre o número de brasileiros que foram habilitados para o Auxílio Brasil, mas ainda não estão recebendo o benefício mínimo de R$400. Transparência acima de tudo. Nós queremos transparência, queremos confiança. Pois é, um sigilo não oficial. Não há qualquer justificativa para um sigilo, quiçá oficial. Mas eles querem sigilo e tá decidido. É simples assim. Um manda e o outro obedece. Cálculos feitos com base em critérios da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, que divulgou um estudo detalhado apontando uma demanda reprimida de 1 milhão de famílias em fevereiro, indicam que esse número bateu em 1,3 milhão em março. Para chegar a esse resultado foi utilizado também o tabulador do Cadastro Único, o SECAD, do Ministério da Cidadania. Pois é, descobriu-se isso não porque os dados do Auxílio Brasil são públicos, mas porque os municípios se juntaram e fizeram o trabalho do governo. Desse grupo, quase 8 mil são famílias em situação de rua, que, pelas regras do antigo Bolsa Família, deveriam ter prioridade na fila. Outras 233 têm filhos com até 4 anos de idade. São os municípios os responsáveis pelo cadastramento inicial do Auxílio Brasil e que primeiro sofrem pressão pela concessão do benefício. A Rede Brasileira de Renda Básica, RBRB, afirma que um novo problema está mascarando os números. A formação da fila da fila. Seriam brasileiros em situação de vulnerabilidade que não conseguem sequer completar o cadastramento nos centros de referência de atendimento social dos municípios. Outro entrave tem a ver com o represamento das famílias já habilitadas, que ficam esperando pela liberação do benefício. Isso no meio de uma crise econômica brutal. Com dinheiro já tá difícil comprar comida e gás, imagina sem dinheiro. Desde o dia 4 de maio, o Estadão tenta obter informações atualizadas sobre o saldo de habilitados do Auxílio Brasil após a concessão de abril. Mas não há resposta do Ministério. A reportagem apurou que o ministro Ronaldo Vieira Bento está restringindo os dados. Pelo seu potencial eleitoral, esses dados são sensíveis. Bento é policial federal e primeiro-tenente da reserva do Exército. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/Medo e Delírio.